Filipenses 2, a partir do 19. Vou tentar ser breve. É um trecho um pouco extenso, mas vou tentar condensar as informações, resumi-las. Nós estamos falando de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que ele fundou e ficou muitos anos distante dessa igreja, depois que plantou essa igreja, e agora Paulo está preso. Essa igreja está passando por algumas dificuldades. Essa igreja mandou um membro com uma carta para Paulo, com ofertas e donativos para Paulo na cadeia, e pediu que esse irmão acompanhasse Paulo durante essa dificuldade de Paulo, ficasse ali como um assistente de Paulo. E agora Paulo vai contar como que está a situação dele, como que está a situação desse irmão que foi mandado para lá, para Roma, provavelmente, para ficar auxiliando Paulo na cadeia, e o que Paulo pretendia fazer a partir de agora. Então a gente vai ver aqui, Paulo vai falar de Timóteo, que ele pretende enviar Timóteo lá para a igreja de Filipos, para Timóteo ver como é que os irmãos estão, dar uma resolvida em alguns problemas e trazer notícias para Paulo. E depois Paulo vai dizer que pretende mandar de volta Epafrodito, que foi o enviado de Filipos, que era provavelmente o pastor. Então é disso que a gente está falando. Mas os irmãos vão ver que na noite de hoje, de manhã, a gente falou sobre o caráter de Ruth e o caráter de Boaz. E aí de manhã eu lembro que eu terminei a pregação falando assim: um dos nossos maiores desafios é manter o nosso caráter, é manter a nossa fé, é manter a nossa santidade quando ninguém está vendo. Nessa hora é que a gente mostra quem nós somos de verdade. E aí de manhã eu falei que tanto Boaz quanto Ruth tinham um caráter cristão. E agora os irmãos vão ver também, e nós vamos falar de 3 personagens aqui: Paulo, Timóteo e Epafrodito. 3 homens de Deus, e todos eles têm características que a gente tem que tirar para a nossa vida, que a gente tem que pegar para a nossa vida e colocar em prática. Independente se você é homem, mulher, jovem, idoso, nós vamos ver que esses homens eram diferentes, e que o máximo que a gente puder imitar esses homens, a gente deve fazer. Então vamos ler? Eu vou ler do 19 até o 24. Filipenses 2, do 19 ao 24, diz assim: espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Vamos parar aqui, daqui a pouco eu vou ler o final. Vamos destacar algumas verdades. O trecho é longo, mas eu vou destacar alguns pontos que me chamam a atenção. O primeiro ponto que me chama a atenção aqui é que, longe de Paulo pensar em primeiro lugar nele, Paulo está sempre pensando em primeiro lugar na igreja. Isso já é uma lição para mim e para a sua vida. Longe de pensar: ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não posso pensar na minha vida? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente aprende com os homens de Deus e com as mulheres de Deus na Bíblia, que antes de pensarmos nos nossos próprios interesses, em primeiro lugar vem Deus, e depois a sua igreja, o seu corpo, no qual Deus nos colocou. E aí, por que eu vejo isso em Paulo? Paulo está preso. Paulo precisa de companheiros, de ajudadores, de assistentes, de amigos. Mas quando ele vê que a igreja de Deus está passando uma dificuldade, que alguns problemas estão acontecendo nas igrejas, Paulo prefere ficar sozinho no cárcere e mandar os irmãos para fazer o que ele não pode fazer. Vou dar um exemplo, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, vai dizer que Paulo enviou Tíquico para a igreja de Éfeso, para passar um tempo lá. Mandou Crescente, um seu amigo também, para as igrejas da Galácia.
mandou Tito para as igrejas da Dalmácia, ou seja, ele se desfez, entre aspas, de 3 amigos que o ajudavam na prisão para auxiliar a igreja. Aí agora, vendo que a igreja de Filipe está passando por um problema, ele diz: olha, eu vou mandar Timóteo, e não só Timóteo, vou fazer o seguinte, vou mandar também Epafrodito de volta, porque eu vou ficar animado quando eu souber a notícia de que vocês estão melhor, e vocês também vão se sentir animados com a presença de Timóteo. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui com relação a Paulo é perceber que é maravilhoso o amor, o carinho, a importância, o zelo que Paulo tem pela casa de Deus, o zelo que Paulo tem pelo povo de Deus, que era o povo que ele ajudou a ajuntar. Afinal de contas, ele evangelizou esse grupo. Então, a gente também tem que aprender isso com Paulo. Nos dias de hoje, infelizmente, muitos cristãos, e principalmente alguns pastores, busquem em primeiro lugar o seu benefício, o seu interesse, satisfazer as suas vontades, e depois, se der, a gente satisfaz a vontade do povo, da igreja. É claro, né, irmãos, que eu estou falando aqui em satisfazer vontade em termos espirituais. Nem sempre o pastor deve satisfazer todas as vontades da igreja, porque às vezes a igreja quer aquilo que não convém, aquilo que não é saudável. Mas no quesito espiritual, nós, presbíteros, diáconos, servos, a gente deve estar sempre pronto, se necessário for, abrir mão do nosso interesse para o bem coletivo da igreja. É isso que Paulo nos ensina. Então Paulo deixa claro aqui, né, uma denúncia, uma exortação para aqueles que querem fazer da igreja um meio de se beneficiar, quando na verdade nós devemos fazer da igreja um meio de beneficiar uns aos outros, de crescer, de abençoar, de amar, de perdoar, de edificar uns aos outros. Então guarde isso. Um homem que tinha tudo para dizer: olha, vocês sabem, né, irmãos, eu estou passando um problema difícil, então primeiro os meus interesses, eu estou preso, eu sei que vocês estão passando um perrengue aí, eu sei que vocês querem notícias de como eu estou, mas não posso abrir mão de Timóteo, não posso abrir mão de Epafrodito. Ele faz o contrário. Outra coisa interessante é que Paulo diz: olha, vocês vão ficar animados quando receber notícias minhas, e eu também vou ficar animado, porque eu vou receber notícias de vocês. Então Timóteo ia fazer tanto o papel de levar informações, quanto trazer informações para Paulo. Mas saindo de Paulo e vendo Timóteo, é muito interessante olhar para a vida de Timóteo também, um jovem pastor, e perceber algumas características que Timóteo tinha e que nós devemos ter. Primeira coisa, Timóteo era um camarada que buscava em primeiro lugar, como eu acabei de falar, assim como Paulo e assim como Jesus, o interesse dos outros. Paulo diz assim: porque ninguém, versículo 20, ninguém eu tenho igual, eu não tenho ninguém aqui comigo. Provavelmente, eu já falei, Paulo já tinha enviado Tito, Tíquico, Clemente, deixa eu ver se é isso mesmo, Crescente, já tinha enviado esses companheiros. Então provavelmente Paulo agora não tinha mais muitos ajudadores que fossem fiéis. Aí Paulo diz assim: mas eu tenho um, e diz assim: e não tem ninguém igual a ele, que cuide dos vossos interesses. Aí ele diz assim: pois todo mundo, no versículo 21, busca o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Então, uma característica de Timóteo, a primeira, que a gente tem que guardar e copiar: devemos sempre nos importar e sempre nos interessar em ajudar os nossos irmãos, em cooperar com os nossos irmãos, porque afinal de contas, se somos uma igreja, se somos uma família em Cristo Jesus, tudo que os nossos irmãos estão passando é do nosso interesse, e devemos fazer o máximo para ajudar. Então, primeira característica de Timóteo, ele cuida não só da sua vida, mas ele também se importa com os outros. Segunda característica de Timóteo, eu já li, ele não busca só o seu interesse, mas o de Cristo. Quando chega no versículo 21, Paulo diz assim: pois todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo, dando a entender que Timóteo não, Timóteo preferia buscar satisfazer o interesse de Cristo do que o seu próprio. Estava lendo um livro, aí o autor dizia assim: só há duas maneiras de viver, ou você vive para si e só para si, busca só os seus interesses,
só a sua vontade, só o seu querer. Há dois estilos de vida, esse é o primeiro. E o segundo é aquele que sim, ama a sua vida, se importa com a sua vida, zela pela sua vida, mas ele vive acima de tudo para a glória de Deus e para o bem dos irmãos em Cristo Jesus. Então o autor falava isso, a gente tem que avaliar a nossa vida e se perguntar, quem sou eu aqui nesse texto? Do versículo 21, quando Paulo diz, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo, dando a entender que Timóteo era diferente. Quem sou eu nesse versículo 21? Eu sou do grupo dos que buscam só o que é meu, ou eu sou do grupo do que busca também, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus? Então, duas características de Timóteo: ajudar os irmãos. Segunda característica, fazer a obra de Cristo em primeiro lugar. Outra característica de Timóteo, de manhã eu falei sobre isso, eu vou repetir: ele tinha um caráter provado e aprovado, não era um qualquer, não era um fogo de palha, não era um neófito, não era alguém que chegou na igreja ontem e amanhã já está pulando de galho em galho, não era alguém inconstante, não era alguém que tinha uma fé vacilante, ele era um homem provado, embora jovem. Timóteo teve até alguns problemas com relação a isso, algumas pessoas tiveram restrição com Timóteo, porque dizem os teólogos que ele tinha aproximadamente 35, que é a minha idade hoje, entre 45, o que era considerado muito jovem naquela época, extremamente jovem. Mas Timóteo, ele era provado. Aí Timóteo diz assim, Paulo diz assim, versículo 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo. E de manhã eu estava falando sobre isso, que infelizmente hoje são poucos os caráteres, os homens, as mulheres de Deus que a gente pode dizer que tem um caráter provado e aprovado. A cada dia que passa, a igreja de Cristo tem muito se confundido com uma empresa, sabe? Sei lá, com o mundo. Mas quando a gente olha para a Bíblia a todo momento tenta nos ensinar que devemos ter um caráter. De manhã eu falei sobre isso. Abaixo da salvação, o maior bem que eu e você podemos ter, meu irmão, ainda é, antigamente isso era muito valorizado, hoje não é mais, ainda é uma boa palavra, uma palavra que vale, um caráter conhecido e provado, e uma moral, uma honra que as pessoas conhecem. Então, mais importante do que fama, riqueza e status, a gente deve olhar para esses homens e dizer, olha, eu quero ser como Timóteo, quero ser como Paulo, quero ser como Boaz, que quando teve a oportunidade de pecar e ninguém estava vendo, ele se manteve fiel, honrado. Então guardem isso. Infelizmente, eu digo isso com tristeza, nós vivemos uma crise avassaladora na igreja evangélica brasileira. São pouquíssimos líderes e igrejas aonde você pode dizer que há caráter, que há honra, que há integridade. E a gente precisa resgatar isso. Isso precisa começar na minha vida, na sua vida, de maneira que a gente faça diferença. Outra coisa interessante é que Timóteo era humilde, ele era servo. Paulo diz assim, conheceis o seu caráter provado, porque ele serviu ao Evangelho junto comigo. Duas coisas interessantes. Primeiro, que Timóteo se coloca como servo. Segundo, que Paulo não diz assim, olha, que ele estava lá, Timóteo estava lá para auxiliar Paulo. Mas Paulo não diz assim, olha, Timóteo me serviu bem. Ele diz, ele serviu ao Evangelho, não a mim. E ele serviu junto comigo. Outra verdade que eu aprendo, meu irmão, ninguém aqui nessa igreja serve a mim e a você. Os irmãos que cantam, eles servem junto conosco a Deus. Eu que prego, sirvo junto com vocês a Deus. Os oficiais servem a Deus junto com vocês. Então não há aqui, nem deve haver essa figura de que vocês nos servem ou que alguém nos serve. Não há essa figura. Todos aqui servimos juntos a um Deus que é o dono da igreja. Então Paulo é muito humilde, Timóteo é muito humilde.
a gente tem que aprender isso. Paulo diz, olha, Timóteo serviu a quem? A ele? Não, serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho ao pai. Você vê que Timóteo, ele se comportava como um filho, como se Paulo fosse um pai. Mas em nenhum momento Paulo se coloca numa postura superior a Timóteo, diz, olha, ele é meu servo, ele me serve aqui na cadeia. A gente também tem que aprender isso, irmãos. Não há espaço aqui na igreja para soberba, arrogância, prepotência. Uma vez eu falei isso aqui na igreja. Tem um bom tempo que isso não acontece, mas é sempre bom lembrar. Uma vez eu falei para os irmãos assim, eu nunca fui maltratado por nenhum irmão aqui nessa igreja, nunca fui. Nenhum irmão nunca falou comigo alto, de forma desrespeitosa. Só que às vezes, no decorrer dos anos, da caminhada, eu percebia um irmão, às vezes, tratando o outro de uma forma meio ríspida. E aí eu pensava, olha, se fulano não fala assim comigo, por que ele fala assim com o outro irmão? E aí você vê que há, às vezes, na nossa mente, uma ideia errada de que, não, o pastor eu tenho que tratar com honra. Irmãos, a gente tem que tratar com honra todo mundo. Com o pastor eu falo com cuidado, mas com o irmãozinho fulano eu falo de qualquer jeito. Isso é um erro. Graças a Deus tem um tempo que eu não vejo isso aqui na igreja, mas isso é um equívoco. Nós não devemos tratar bem só o presbítero Denilson, embora ele mereça toda a honra. Nós devemos tratar bem a todos os irmãos, porque somos servos de Cristo, do Evangelho, servimos juntos. Então, se as pessoas atentassem mais para isso, dificilmente a gente ia ver um irmão, às vezes, dando uma resposta atravessada para o outro, porque comigo, repito, irmãos, isso nunca aconteceu. Mas por quê? Porque eu sou pastor? Isso não pode acontecer. Nós devemos tratar todos os irmãos de forma igual, certo? Vamos seguir. Então, falei de várias características de Paulo, várias de Timóteo. Vá guardando isso e tentando identificar isso na sua vida. E se isso não tiver na nossa vida, a gente tem que buscar. Vamos ler o 24. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Você vê, Paulo está preso. Dizem os estudiosos que ele vai ser condenado daqui a pouco tempo e será morto. Ele já disse lá no capítulo 1 que ele queria ver os filipenses de novo, mas depois ele diz, olha, o que Deus quiser para mim tá bom, porque se eu ficar aqui e eu estando aqui eu gero fruto para o Evangelho, eu estou feliz. Mas se eu partir e for encontrar com Jesus, ele diz, isso é incomparavelmente melhor, eu também estou feliz. Então Paulo, ele tinha consciência de que a qualquer momento, se Deus quisesse, ele podia ser livre, mas a qualquer momento, se Deus também permitisse, ele poderia morrer. Mas você vê aqui que Paulo, embora apóstolo, ele não fica tentando adivinhar seu futuro, ele não fica tentando decretar o futuro, profetizar futuro. Ele diz, olha irmãos, eu estou persuadido, eu estou crendo, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho uma expectativa de que eu vou vê-los, mas essa expectativa está no Senhor e não nele. Então, mais uma vez, Paulo deixa bem tranquilo a mim e a você de que no decorrer da nossa vida, assim como eu falei de Ruth de manhã, a gente deve descansar em Deus, entendendo que o melhor vai ser feito. Se é para visitar os filipenses, Deus iria libertá-lo. Mas se Deus julgasse que Paulo não tinha mais necessidade de voltar lá, Deus não ia permitir. Como eu disse, muitos acreditam que Paulo não voltou lá, que realmente ele foi condenado. Vamos do 25 ao 30, nossa última parte. 25 ao 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém,
se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esse homem também é um homem digno de ser estudado. Paulo para de falar de Timóteo, que era um grande amigo, um grande companheiro e ajudador, e agora ele começa a falar de Epafrodito. A carta de Filipenses é o único lugar que você vai ouvir falar de Epafrodito, aqui e um pedacinho no capítulo 4, que a gente vai ver nos próximos domingos. Quem ele é? Como eu disse, provavelmente a igreja de Filipos se reunia na casa dele. Ele foi por muito tempo o pastor daquela igreja. E olha que coisa interessante, mesmo sendo pastor daquela igreja, ele voluntariamente sai da sua igreja, vai como um emissário levar dinheiro, ofertas e donativos para Paulo, leva também uma carta que a igreja escreveu para Paulo, e ele não só vai, como ele fica lá durante um bom tempo ajudando Paulo. Isso já chama atenção. Um homem que era pastor de uma igreja se dispõe a ficar um tempo de um lado de um presidiário, ajudando ele longe da sua igreja. Você percebe também o quanto esse homem amava Cristo e amava a igreja. Ele se arriscou a visitar Paulo, ele arriscou morrer doente ao lado de Paulo, tudo porque ele amava a Deus e amava a igreja, a ponto de obedecer aquilo que a igreja entendeu para ele. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde também para a sua vida, olhando para Epafrodito, que ele era um homem que estava pronto para servir, assim como Timóteo, embora pastor, embora líder da igreja de Filipos, embora a igreja se reunisse provavelmente na casa dele, ele serve. A igreja diz: olha, pastor, a gente acha que o Senhor deve nos representar lá em Roma, auxiliar Paulo por um tempo, a gente quer enviar um ajudador. Tanto que no finalzinho ele diz assim: ele é aquele que vocês enviaram para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então assim, já que vocês não puderam vir aqui me socorrer, vocês enviaram ele. Então é um homem que está pronto para servir, é um homem que não fica se apegando ao seu título, que não fica se apegando à igreja que ele pastoreia como um empecilho para servir a um prisioneiro. E outra coisa interessante, ele é o cara que vai voltar com essa carta que a gente está lendo aqui agora. Paulo está escrevendo essa carta, Paulo vai mandar ele com a carta e depois vai mandar Timóteo. Timóteo vai depois, porque Paulo disse assim: eu vou mandar Timóteo, a gente leu isso, depois que eu ver como está a minha situação. Ele falou isso lá no versículo 19: tendo eu conhecimento da minha situação, eu o enviarei. Na verdade ele falou isso no versículo 23: com efeito, é quem espera enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação. Então, provavelmente, Timóteo vai ficar com Paulo até que saia a decisão do imperador, provavelmente de César, se ele seria condenado ou absolvido. Mas Epafrodito volta logo agora e leva essa carta que a gente está estudando. Então, guarde isso, irmãos. Você vê, a gente está falando de Paulo, um homem que servia a Deus e a igreja. A gente falou de Timóteo, um homem que servia a Deus e a igreja. A gente agora está falando de Epafrodito, um homem que servia a Deus e a igreja. Meu irmão, não tem desculpa para que eu e você, independente do lugar que Deus nos der, a gente não sirva a igreja de Deus. Não tem desculpa para que a gente diga: ah, não, isso eu não posso, isso não dá. É claro que cada um tem seu dom, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vida, o seu tempo, os seus afazeres, as suas obrigações.
Mas todo mundo tem, irmãos, um espaço no reino. Todo mundo tem um lugar na igreja congregacional de Andorinhas. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a dar muita desculpa para Deus, para não servi-lo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, todos os grandes homens e mulheres de Deus serviram a Deus. Esse é o nosso chamado, servi-lo. No versículo 25, Paulo fala que ele era meu irmão, cooperador e companheiro de luta. Ou seja, o cara era tão bom que Paulo usa três qualificações para falar dele. Ele diz, olha, como amigo, ele era muito chegado, ele era um irmão em Cristo Jesus, era alguém que eu podia contar, chorar, comentar, lamentar, confiar. Mas tem mais, ele também era um companheiro em todos os momentos da minha vida, em todas as dificuldades que eu estava passando. E não para aí, ele vai dizer, olha, não só companheiro, ele também era cooperador, é o segundo, e o terceiro é companheiro de luta. Estava lendo um livro também de um teólogo chamado William Hendricks, diz que todo cristão é um irmão, todo cristão é um companheiro uns dos outros, mas não se engane, todo cristão também tem que ser um companheiro de lutas. E aí ele diz, todo cristão luta, se você não luta, algo está errado. William Hendricks dizia, olha, nós lutamos contra a carne, que a todo momento tenta nos induzir a fazer o que não convém. Nós lutamos contra esse mundo e tudo que ele nos oferece que não agrada a Deus. Nós lutamos contra o diabo, que todo dia tenta armar cilada contra as nossas vidas. Nós lutamos contra os hereges, nós lutamos contra as falsas doutrinas, contra os falsos deuses, os falsos cristos. Então ele diz, olha, todo cristão é irmão, todo cristão é cooperador, mas não se engane, todo cristão tem que ser um guerreiro. Todo cristão, é claro que a nossa luta, irmãos, é de joelho, é claro que a nossa luta é orando, é claro que a nossa luta é perdoando, a nossa luta é diferente. As nossas armas não são desse mundo, mas não se engane, nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós não podemos esquecer dessa característica. Todo cristão luta, todo cristão luta pela sua vida, pela sua alma, pela alma daqueles que ele ama, pela alma dos seus parentes, pela alma dos irmãos que estão afastados, desanimados, entristecidos, enfermos. Um cristão luta. Nós somos um exército de Deus, não se engane. Às vezes a gente, está tão confortável no ar-condicionado, na igreja, a gente já está tão acostumado, já sabe que hora que é o louvor, que hora que é a oração, que hora que é a pregação. Aí a gente começa a se acomodar, pega até no sono, ainda mais agora que o pastor não pode falar alto, pode berrar, eu tenho que ficar falando devagarzinho. Falei para a médica, já falei isso, falei, doutora, os membros estão dormindo, eu falo tão devagar, baixo e pouco, os membros dormem no geladinho. A gente se acomoda, e quando eu falo a gente, eu me incluo nisso, mas não se engane, irmãos, nós devemos lutar. E o dia que a gente parar de lutar, pode ter certeza, ou Satanás vai te vencer, ou você vai ser levado pela maré. Das duas, uma. Você não tem opção. Se você para de lutar, ou Satanás te vence, ou a maré te leva. E aí? Não há opção, lute. Seja um guerreiro. Ore incessantemente, irmãos. Ore, embora, repito, às vezes a gente seja tradicional, não tem esse costume, mas ore, insista, clame, chore, dobre seus joelhos se você quiser, insista com Deus, mas lute, não desista, porque se você desistir, meu irmão, Satanás será vitorioso. É tudo que ele espera, que eu e você desistam, que nós nos conformemos com esse mundo, que a gente cruze os braços, assista tudo o que está acontecendo e não levante o nosso clamor, não levante a nossa voz, que a gente não condene o pecado. É tudo que Satanás espera da gente. Mas Epafrodito era irmão, cooperador e companheiro de luta.
Outra coisa interessante é que ele também, como Timóteo, era um auxiliar de Paulo. Ele estava pronto ali a todo momento a atender às necessidades. Paulo diz assim no 25: ele é o mensageiro de vocês, da igreja, e mas meu auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, tudo aquilo que Paulo precisava, porque estava preso, Epafrodito estava pronto a ajudá-lo. Mais uma vez, irmãos, uma característica que eu e você devemos buscar urgentemente: auxiliar as pessoas que precisam. De manhã eu falei de Boaz, que ele gostava de Ruth, amava Ruth, mas o coração dele também estava aberto para ajudar a qualquer hora Ruth e a Noemi, e nós também devemos ser assim. Outra coisa, versículo 26 diz assim: por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegrais com tristeza, e a minha tristeza seja menor, vos alegrais com menos tristeza para mim. Por que Paulo diz isso? Porque Epafrodito ficou doente. E aqui olha que outra coisa interessante, nós estamos falando de um homem que era pastor de uma igreja, provavelmente, servo de Deus, fiel, irmão, cooperador, companheiro de luta, auxiliar de Paulo, e ainda assim o camarada ficou doente. E não foi qualquer doença, ele quase morreu. E aí, quando a gente sempre fala sobre essas coisas, sobre doença na igreja evangélica, eu tenho que citar, alguns erros na igreja evangélica. Primeiro, alguns crentes dizem que crente que está doente é porque ou está em pecado ou porque tem pouca fé. Isso é um absurdo. Segundo, alguns crentes vão dizer que não existem mais curas milagrosas, mas não é isso que a gente viu aqui. Deus curou Epafrodito. Outros crentes vão dizer que toda doença vem de Satanás, mas também não é isso que a gente vê aqui. Em nenhum momento Paulo diz que foi Satanás que deixou Epafrodito doente. A viagem era 1000 quilômetros aproximadamente, a pé ou num burrinho. Dizem que levava quase 6 meses para fazer essa viagem, quase 6 meses, e que as condições eram muito ruins e era muito comum as pessoas ficarem doentes no trajeto, ou doentes lá ajudando Paulo na cadeia. Porque se Paulo teve 2 períodos. Paulo teve um período que ele ficou preso e ele pôde alugar um quartinho e ficar preso num quarto alugado numa casinha. As casas lá tinham um cômodo só. Mas teve um período que Paulo ficou preso num buraco, insalubre, úmido, sujo. Então a gente não sabe em que período Epafrodito ajudou Paulo. Se ele ajudou Paulo na época que Paulo estava nessa prisão suja, insalubre, debaixo da terra, provavelmente ele ficou doente nesse período também. Então a gente rejeita todos esses erros, que o crente não fica doente, que doença é coisa do diabo. Há algumas que são dele, mas nem todas. E que Deus não cura, porque a gente vê aqui Deus curando. Mas uma outra coisa interessante é que a cura aqui, ela é totalmente soberana. Paulo era apóstolo, já tinha feito milagre, tinha dons, era extremamente ungido por Deus, e ainda assim você não vê Paulo fazendo cura ao seu bel prazer. Você não vê Paulo determinando cura nem profetizando cura. Ele se sujeitava à vontade de Deus. E aí ele diz assim no versículo 27, com efeito, ele adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza. Outra coisa interessante aqui que a gente aprende: não é pecado ficar triste. Paulo diz: olha, se Epafrodito morresse, eu ia ter tristeza sobre tristeza. Já estou triste que estou preso, não estou podendo ir visitar vocês. Você vê, Paulo ele era confiante, ele não murmurava, mas ele estava triste, estava preso. Aí ele diz: se Epafrodito morre, irmão, eu ia ter tristeza sobre tristeza. Então ele diz: olha, graças a Deus, Deus se compadeceu dele, ou seja, de forma poderosa, Deus curou. Então, meu irmão, continue orando, não pare de orar, não pare de crer.
sabendo que não depende nem de mim nem de você, depende de Deus curar, mas Ele ainda cura. De manhã a gente disse que Deus ainda muda vidas, como mudou de Ruth, a de Noemi. Deus ainda muda vidas, Deus ainda transforma vidas. E agora de noite eu digo que Deus ainda cura, Deus ainda faz milagre, como orou a Mauri no começo do culto. Deus ainda faz milagres, meu irmão. Não pare de crer, mas tenha os pés no chão, que se Ele não quiser, não vai acontecer, certo? Então, outra coisa, você pensa, se a viagem demorava mais ou menos 6 meses, e a igreja já sabia que Epafrodito ficou doente, é sinal de que ele ficou doente muito tempo, porque deu tempo de alguém ir lá em Filipos, contar que ele estava doente, voltar e dizer para Paulo: olha, a igreja ficou preocupada, tanto que Paulo diz assim: estou mandando ele para que vocês fiquem menos preocupados, para que vocês fiquem alegres, e eu também fique alegre quando ele voltar, ou alguém vier trazendo notícia de vocês. Então ele ficou doente bastante tempo. Mais uma verdade, o crente pode adoecer por muito tempo, o crente pode lutar a vida toda com uma doença, o crente pode lutar a vida toda com um problema, o crente pode passar a vida toda como Paulo, com um espinho na carne, dizendo: Senhor, tira de mim o espinho. Aí Deus diz: olha, a minha graça te basta, fica com o espinho. E assim vai ser a vida toda. Então esse trecho final, falando sobre a vida de Epafrodito, nos traz verdades preciosíssimas, tanto do caráter, das qualidades, de quem esse homem era, quanto do que um homem de Deus, de uma mulher de Deus pode passar, mesmo sendo fiel a Deus. No versículo 29, aí Paulo faz uma recomendação, porque o que acontece? Eu estava lendo uns livros que dizia o seguinte: como a igreja mandou ele para ficar como auxiliar de Paulo, a volta dele, sem uma explicação, poderia fazer com que alguns irmãos achassem que ele desistiu da missão, que ele não cumpriu a missão, que ele abandonou Paulo. E a gente sabe que em algumas cartas Paulo fala, inclusive em 2 Timóteo, o texto que eu falei para os irmãos, capítulo 4, Paulo fala de que foi abandonado por alguns irmãos, né? Ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então assim, quando abandonava, Paulo falava mesmo. Então agora Paulo faz questão de dizer: olha, Epafrodito não está me abandonando, ele está voltando porque eu achei melhor mandá-lo. Aí Paulo diz no 29: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. E aí você fala: poxa, a gente fala, pastor, que a glória é só a Deus, que a honra é só a Deus, mas Paulo está mandando honrar Epafrodito. Não é pecado honrar os nossos irmãos, mas que tipo de pessoas a gente deve honrar? Paulo diz: honrai a homens como esse. Aí ele explica: honrai a homens como esse o quê? Versículo 30: visto que por causa da obra de Cristo chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência, a carência de quem? Da igreja. Então quem são os homens e mulheres que devem ser honrados por mim e por você? Aqueles que dão a própria vida, aqueles que se dedicam, aqueles que se empenham, aqueles que fazem a obra de Deus com todo o coração, aqueles que se dedicam à igreja de Deus com tudo que tem, a ponto de cortar na própria carne ou de abrir mão dos seus próprios interesses em favor da igreja. Então sim, não é pecado honrar aos irmãos queridos que demonstram essa fidelidade. O problema é que às vezes a gente acaba dando uma honra a quem não deve, não é verdade? Estava lendo um livro do Calvino sobre esse texto, e aí ele comentando essa questão de dar honra, que às vezes a igreja acaba dando honra à pessoa errada, que a igreja às vezes passa a mão no bode e enxota a ovelha. Aí Calvino diz assim: nem se pode duvidar que Deus às vezes pune nossa ingratidão. Está dizendo que Deus nos pune, e nosso orgulho, privando-nos de bons pastores. Então Calvino está dizendo assim: olha, às vezes Deus, para punir a igreja, para nos punir da nossa ingratidão, do nosso orgulho, Deus nos priva de bons pastores. Aí olha o que ele diz:
quando Deus vê que os mais eminentes que lhe são dados, os pastores mais fiéis que lhe são dados, são desprezados. Então, há muitos anos atrás, Calvino já dizia: olha, Epafrodito é um homem que deve ser honrado, mas costumeiramente a igreja, o povo de Deus, assim como foi com Moisés, assim como foi com tantos homens que Deus levantou, com tantos profetas, o povo às vezes prefere ouvir o charlatão, o mentiroso, o curandeiro, que diz que faz curas, embora a gente perceba aqui que quem cura é Deus, do que ouvir aqueles que são fiéis. Aí Calvino diz: olha, não se assuste, se de repente você vê uma igreja passando por maus bocados na vida, porque provavelmente ela foi ingrata e tratou com orgulho e desdém aquele que Deus havia dado. Que a gente possa tomar cuidado com isso, a gente possa atentar para isso. Para terminar, meus queridos, a gente deve encerrar essa meditação olhando para a vida de Paulo e se perguntando o quanto nós precisamos imitá-lo e cada vez mais parecer com Paulo. A condenação de Paulo se aproxima, a sua vida está prestes a terminar, ele está vivendo numa situação deprimente. Alguns o abandonaram, outros, embora fossem seus amigos, ele enviou para ajudar as igrejas. Essa é a situação de Paulo. E aí, quando você olha para ele, ele diz assim: olha, o que eu quero é que vocês tenham menos tristeza, o que eu quero é que vocês se alegrem, o que eu quero é ouvir boas notícias da igreja, o que eu quero é que vocês sejam edificados, consolados, confortados. Que a gente possa olhar para Paulo e lembrar também de Jesus, que abriu mão da sua glória para morrer por nós. Que a gente possa avaliar a nossa vida nessa noite e se perguntar o quanto tem faltado na minha e na sua vida para que a gente faça igual a Paulo. A vida está difícil, mas acima de tudo, em primeiro lugar, vem Deus sobre todas as coisas e a sua igreja. Que a gente possa olhar para Paulo e para Jesus e ver que não há limites, que não há barreiras para que a gente ame Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amém? Vou terminar com 3 rápidas aplicações. Primeiro, Paulo nos ensina que não há espaço para egoísmo. Ele prefere abrir mão dos seus amigos, mas vê a igreja bem. Paulo nos ensina que não há espaço para soberba, orgulho, de forma que ele prefere servir aos irmãos do que servir a si mesmo. Outra coisa, Timóteo nos ensina que ser um homem de caráter, provado, uma mulher de caráter, é mais importante do que qualquer outra coisa. Terceiro e último, Epafrodito nos ensina que um cristão é um irmão, é um cooperador, mas acima de tudo, ele é um guerreiro, ele é um companheiro de luta, que luta todos os dias, até que Jesus volte para nos buscar. Amém? Vamos encerrar?